1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lá no finalzinho, já perto de Apocalipse, um pouco antes, a palavra do Senhor. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Quem crê nisso, pode dizer um amém? O apóstolo Pedro, escrevendo esta carta, esta epístola, aqui no seu capítulo 5, ele está dando conselhos para o povo de Deus. E me chama a atenção algo. No início do capítulo 5, ele está falando aos presbíteros, que eram os pastores daquele tempo, os líderes chamados por Deus para cuidar e apacentar do rebanho do Senhor. E ele lança sorte de muitas e muitas palavras, de muitos e muitos conselhos, mandando que eles pastoreiem o rebanho de Deus, dizendo que eles devem testemunhar o sofrimento de Cristo na exposição das Escrituras entre os santos, não com força, não com violência, mas com cuidado e exemplo com o rebanho do Senhor. Mas me chama a atenção também o que ele fala aos jovens, que eles devem estar sujeitos, algo que alguns não gostam, mas é necessário. Ninguém pode ensinar se não estiver apto para aprender primeiro. Diga amém. Mas aqui no versículo 7, ele lança uma palavra. Ora, uma vez que ele está falando para os líderes, para crentes maduros, dá-se um entendimento que estes irmãos não deveriam passar por estas aflições. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Tem algumas versões mais novas que vão dizer preocupações. Algumas mais antigas, na tradução do original, vão dizer angústia, temores, medos, dúvidas. A ansiedade, irmãos, nada mais é do que uma experiência comum que todos vivem. Veja, Pedro está direcionando isso para líderes, pessoas que têm uma fé formada dentro de si, um Cristo vivo dentro do seu interior. Mas mesmo eles que já conhecem a palavra, que já vivem o Evangelho, tinham suas preocupações, seus medos, suas angústias. Agora o apóstolo Pedro está ensinando a estes homens o que nós devemos fazer com estas preocupações. Se eu estender uma pergunta à igreja, quem está preocupado com algo? Quem conhece alguém ansioso? Não é impossível, não é difícil de conhecer. Quem não conhece aquela pessoa que tem medo do amanhã, que tem dúvida do próximo dia, de como será, como vai ser? Quem não conhece alguém que está preocupado com alguma situação que está vivendo? Quem não conhece alguém que por algum motivo está com medo de algo? Irmãos, eu sou pastor. Todas as semanas eu e minha esposa nós gostamos de visitar alguém, de convidar alguém para a nossa casa, de ligar, de mandar mensagem. Eu tenho muito amor por todos vocês e eu tenho desejo no coração de ouvir cada coração aqui, tudo que todos têm a dizer, para que eu possa levar ao Senhor, não para o próximo uma fofoca, mas para Deus, em oração, as causas de vocês. E eu falo para vocês, com unanimidade, raramente, alguém chega para mim e diz, pastor, tá na bênção. Normalmente há preocupações, há queixas, e é normal. Porque é através disso que o Senhor trabalha em nossas vidas. Raramente eu tenho uma brincadeira até que eu digo, se o telefone tocar e for uma mensagem, tá ok. Mas se for um telefonema, pode preparar, meu irmão, que nós vamos ter que orar para resolver aquilo dali. Porque
As aflições que a vida nos impõe, as preocupações, elas existem diariamente. Quem de vocês não se preocupa com um filho? Quem de vocês não se preocupa com um marido, com uma esposa, com aquele familiar? Quem não tem alguém enfermo na família? Quem não está preocupado, final do mês batendo, o aluguel está chegando? Quem não está preocupado com as prestações, as contas, os investimentos que fizeram, os negócios, as empresas, o que for, irmãos? Todos temos as nossas preocupações. A questão, amados, é que algumas pessoas se sobressaem melhor. Algumas pessoas, mesmo na angústia, na dificuldade, na preocupação, elas conseguem viver com uma paz. Outras se desesperam a um extremo de pensar até em retirar, fazer algo dentro de si que não agrada, ou até mesmo de se afastar, de buscar um isolamento. Hoje, se você for em uma livraria, se você for em uma internet, você que gosta de ler, dos 10 livros mais vendidos, a maioria é de autoajuda. São de pessoas buscando recursos. A agenda dos psicólogos está lotada, irmãos. Aconselhamentos, a pessoas que precisam. E eu não repudio nada disso. Eu acho que se você tem a condição, busque ajuda a isso. Onde eu encontro o erro é quando nós depositamos a nossa fé em pessoas, em atos, em manobras, em casos, e não no Senhor Jesus. O que nós precisamos é de paz, queridos. E deixa eu lembrar a você quem é o príncipe da paz. Jesus Cristo. Porque a paz que o mundo pode te oferecer, a paz que um remédio pode te oferecer, a paz que uma bebida, que algo pode te oferecer, ela é passageira. Mas a paz que o Senhor propõe nas nossas vidas é eterna e duradoura. Deixa eu explicar algo para você. O Senhor nunca disse que você não teria aflições. Ele nunca falou isso, mas Ele disse para você ter bom ânimo, porque Ele estará com você todo o tempo. Meu amado irmão, as preocupações que você está passando, você não precisa enfrentar sozinho. As dúvidas, os temores, os medos que você tem dentro de você, você não precisa passar por tudo isso sozinho. Quando andares pelo fogo, pelas águas profundas, eu estarei contigo, diz o Senhor. A ideia, irmãos, aqui que o apóstolo Pedro nos ensina é que nós devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Lançar é muito mais do que entregar. Lançar é muito mais do que colocar. A ideia de lançar é você pegar algo e com força arremessar. Você está preocupado com dinheiro, então você pega aquilo e lança ao Senhor. Você está preocupado com o seu casamento, você pega aquilo e lança. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quando você lança algo, é fácil de buscar novamente? Raciocina comigo, você vai lá ali para aquele pier tão bonito ali que tem o 39 ali de São Francisco. Onde fica aquelas... foca, leão marinho, né? Onde ficam aqueles animaizinhos. Aí você pega uma pedrinha, não faça isso, mas vamos dizer que você pega uma pedrinha e lança naquela água. Vai ser fácil de buscar aquilo de novo? Não. Mas se você apenas pegar e jogar aqui, porque crente tem uma mania de jogar as coisas para Deus e puxar de Deus, levar para Deus e trazer de Deus. Quando ele acha que está dando ruim, ele entrega ao Senhor. As coisas dão uma melhorada, ele puxa do Senhor e ele fica medindo força com Deus. Hoje eu luto com minhas forças, amanhã eu luto com Deus. Mas não é o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, lance sobre ele. Lance, entregue para ele as tuas preocupações, as tuas ansiedades. Porque, irmãos, a Bíblia, ela
é linda, bonita e abençoada, porque ela em momento nenhum ela maqueia a dor e o sofrimento de ninguém. Em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver homens e mulheres de Deus passando por tribulações. Nós vamos ver homens e mulheres de Deus enfrentando problemas, dúvidas, medos, temores. Em toda a Bíblia você vai ver homens tementes a Deus que enfrentaram alguma situação. Irmãos, se os apóstolos, homens separados por Deus, se o próprio Cristo, o Deus que se fez carne, sofreu, mas na hora da angústia dele. Eu até imagino a cena, Jesus na frente da multidão e reclamando para a multidão: estou sofrendo aqui por causa de vocês, estou passando isso por causa de vocês. Não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que ele ia para um local separado e orava. Orava que o seu corpo suava sangue, entregava ao Senhor, orava ao Senhor, um anjo consolava. O que nós precisamos aprender, escute isso aqui, primeira lição do dia. O que nós precisamos aprender é a entregar ao Senhor, a lançar a Ele essas nossas causas. Irmãos, leia comigo aqui em Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Por que eu te falo isso? Porque tem pessoas que estão presas nas suas ansiedades, nos seus medos, nas suas dúvidas, com coisas do passado. Hoje em dia, muitas pessoas estão presas com as coisas que aconteceram há muito tempo. Estão atormentadas com uma dor que já passou, com um pecado que aconteceu, com algo que o Senhor já curou e libertou, mas muitos ainda se martirizam. Você vai falar com aquela pessoa, a pessoa se autoflagela, ela olha para si: não, eu não presto não, eu não sirvo não. Quem não conhece uma pessoa que quando vai conversar com ele só faz reclamar? Quem nunca viu aquela pessoa que você senta e é só murmuração, só reclamação, só lamentação? Dá vontade de olhar assim e dizer: meu irmão, nem Jó sofreu como você, meu amado. Mas não é o que a Bíblia nos ensina. Lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 18 e 19, o Senhor vai falar assim: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. Escute, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Oh, meu irmão, Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Escute isso aqui: lançará, olha que lindo, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Passado é para contar de testemunho. Se Deus não está lembrando, não é você que vai ficar sofrendo com isso. Tire essa acusação de dentro de você. Tire esse medo de dentro de você. Tire essa dor de dentro de você. Porque o Senhor já lançou isso há muito tempo no mar do esquecimento. Tem pessoas que estão presas para o que vai acontecer amanhã, preocupadas. Ora, irmãos, os tempos não estão fáceis. Tem pessoas que estão com medo até de ir no mercado. Tem pessoas que têm medo até de ir ali comprar algo hoje em dia. Tem pessoas que têm medo de como será o seu sustento. Tem pessoas que têm medo pelos seus filhos, por aqueles que amam. Tem pessoas que têm medo pelo dia de amanhã. Como será? Como vai ser? Porque nós gostamos de antecipar as coisas. Nós gostamos de ter o controle de tudo. Mas deixa eu ensinar algo a você. Se você tiver o controle de tudo, para que serve Deus na sua vida? Porque o dia de amanhã não nos pertence, irmãos. Por mais organizado que você seja, o dia de amanhã é do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 em diante, o Senhor nos dá uma lição que fala a respeito das preocupações da vida.
Ele diz assim, olha, por isso eu digo a vocês, Mateus 6, 25, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado? Um côvado era a medida de mais ou menos meio metro. Isso aqui, ó. A medida de um cotovelo à palma da mão. O Senhor está perguntando a vocês, quem é de vocês que consegue adiantar meio metro na vida de vocês? Ele olha assim e continua dizendo, e por que vocês estão se preocupando com o que vão de vestir? Olhe para os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos. Porque os gentios, a ideia que Jesus faz aqui, o gentio naquele tempo era alguém descrente, que não tinha Deus. Ele está olhando para aquele povo que se dizia ser povo de Deus, chamado por Deus, está olhando para eles e está dizendo, não se comportem como os descrentes. Estes é quem tem medo do amanhã. Porque você o que tem é herança para receber na sua vida. Diga amém. Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Mas o Pai... Ai, meu irmão, nós aprendemos isso aqui hoje. Você não é escravo. Ai, eu tinha dado um glória a Deus agora. Você não é funcionário de Deus. Por Cristo você é filho de Deus. E o Pai... Ei... Quem que é o pai que o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra ou uma serpente? Se o homem, sendo mau, tenta dar o melhor para os seus filhos, quem dirá Deus, que é bondoso, amor, vai entregar o melhor para as nossas vidas. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar em Deus. Porque a descrença do dia de amanhã é falta de fé. É falta. E eu sei que quando a dúvida, a preocupação vem, ela nos atormenta. Não vou pregar aqui um superpoder. Não é isso. Eu converso com pessoas, as pessoas dizem, eu tenho dificuldade para dormir. Eu preciso tomar remédios, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Se eu não fizer isso, nada disso funciona. O que será que sem mim? Querido, quem cuida do amanhã é Deus. Quem cuida da tua família é Deus. Se nós não enfrentarmos dificuldades nas nossas vidas, nós nunca conheceremos o poder verdadeiro de Deus. Porque Ele nunca vai conseguir demonstrar poder, vitória nas nossas vidas, se Ele não permitir que nós venhamos a passar por aflições. E um filho nunca é medido de uma forma que ele não possa aguentar. Você que tem filho pequeno, você dava uma faca para ele quando ele era recém-nascido? Não, porque ele não aguenta, ele não pode ter aquilo. Mas ao longo que ele foi crescendo, amadurecendo, ele aprendeu a manusear aquilo, e agora você está pronto para isso. Faz parte. Mas se nós, ao encararmos tudo aquilo que acontece, se nós, ao vermos todas essas luzes, nós virarmos as costas para Deus e não acreditar nele, nós vamos viver como esses gentios que Jesus Cristo está falando, que não conhecem a Deus, que não têm fé em Deus. E amados, sem a fé nós nunca vamos agradar a Deus. Eu retorno aqui para o versículo 7 de 1 Pedro, no capítulo 5, quando ele está falando para essas pessoas e dizendo, olha, o que vocês devem fazer é lançar sobre o Senhor. Escute isso aqui.
Quantos de nós, quando estamos aflitos, angustiados com alguma coisa, nós gostamos de ligar para aquela pessoa que temos mais amizade e desabafar? Não faz bem falar? Sim ou não? Faz muito bem. Falar cura, irmãos. Contar alivia a alma. Você vai ali, tá angustiado, tá com aquilo presa, e você liga para aquela pessoa que você confia e conta direitinho, tintim por tintim, o que aconteceu. Aí você sente é um peso, saiu de dentro de você. Deixa eu te contar uma coisa. E se eu disser a você que Deus espera você contar para Ele o que está acontecendo na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Nós temos o costume de dizer assim: vem Espírito Santo. Mas tem vez que o Espírito Santo é quem nos aguarda. Nas tribulações, no momento de oração, o Senhor não nos orientou a ligar para ninguém, contar para ninguém. Ele diz assim: entra lá no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo conta ao teu pai. Sabe por que muitos estão ansiosos, preocupados com o dia de amanhã? Porque não conhecem a Deus. São como esses gentios. Mas espera aí, pastor, eu estou na igreja. Eu vim até para a escola bíblica. Não conhece a Deus. Porque para conhecer uma pessoa, lá no Goiás, eu já aprendi, diz que tem que comer 1 quilo de sal com ela. Tô errado? Tô não, né? Meu Deus, 1 quilo de sal é muita coisa, viu, pastora Jenny? E você não come 1 quilo de sal, meu irmão, com 1 minuto levantando a mão aqui na igreja dizendo aleluia, Jesus. Tem que temperar muita carne para comer 1 quilo de sal. Tem que dobrar muito o joelho para comer 1 quilo de sal. Tem que conhecer muito bem. Tem gente nessa igreja que conhece todas as séries de TV do Netflix. Tem gente aqui que conhece tudo da vida do amigo, mas não conhece a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo cai porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento do Senhor. Muitos estão aflitos, irmãos, porque não conhecem ao Deus que serve. Por que é que alguns estão doentes? Por que é que alguns estão com dificuldades financeiras? Por que é que alguns estão com problemas familiares? E quando fecham os olhos, dormem parecendo crianças. Tá lembrado daquela passagem lá no barco? O vento balançando. Tá todo mundo desesperado naquele barco. Vamos analisar aquilo dali? Todos conheciam Jesus ali. Não. Pastor, peraí. Não conheciam. Porque se eles conhecessem, eles estariam dormindo com Jesus ali. Jesus estava numa pedra deitado, ele estava no canto ali com ele. Porque quem dorme, irmãos, quando tudo está desmoronando, é que sabe alguma coisa que nós não sabemos. E eles estavam olhando para a preocupação deles, que era aquela tempestade. Se você der mais ênfase ao seu problema do que quem é capaz de resolver esse problema nunca vai acabar. Quando você coloca mais ênfase na situação que você está vivendo, e olha, queridos, deixa eu falar algo para você. Às vezes a gente vai conversar com pessoas, tem pessoas que desistiram da batalha sem nem a batalha começar. Nem começou, o cara já matou a vitória. Nem começou. Tem irmãs que às vezes você vai falar com a irmã, a irmã desistiu já. Ah, não sei não. O irmão, não acredito mais não. E se nós tivermos fé, como um grão de mostarda, nós precisamos não apenas lançar ao Senhor, mas também confiar nesse Senhor. É confiar que Ele tem o poder para te curar. Porque tem coisas nas nossas vidas, meus irmãos, que remédio, que as drogas,
a bebida, o dinheiro não resolve. Isso vai às vezes trazer confortos passageiros para as pessoas. Mas se nós queremos algo verdadeiro, nós precisamos buscar da fonte que tem para oferecer. Nós precisamos buscar de quem tem para oferecer. Então, ou muda-se a atitude, ou os problemas serão os mesmos. Ou muda-se a via que está se passando, irmãos, ou você continuará com as mesmas paradas. E eu volto a dizer, eu não estou indo contra que as pessoas te ajudem, que você busque algo para melhorar a sua vida. Mas eu estou dizendo a você que tem coisas que acontecem com você que a ciência não é capaz de responder, muito menos resolver. Tem dificuldades que você passa que o seu melhor amigo não vai poder te auxiliar. Tem lutas que você tem enfrentado que nem o mais espiritual dos homens terá uma palavra para você. Porque não é o trabalho deles, é o de Deus na sua vida. Deixa eu te contar algo. Eu me cobro muito, porque eu não conto o meu testemunho como eu deveria contar. E nós somos gratos a Deus, mas muitas vezes nós não dizemos o quanto somos gratos a Deus. E eu me recordo de quando eu aceitei a Jesus na minha vida. Olha, irmãos, era muito difícil as coisas, muito difícil. Eu tinha perdido meu pai. Existia um problema muito sério de alcoolismo na minha casa. Isso levava para a violência, levava para os abusos, a casa destruída, a família mal estruturada. Tudo de ruim acontecia. Tudo de ruim. Eu tinha 2 tiques nervosos que eram horríveis. Eu tinha buracos na minha cabeça de tanto que eu arrancava cabelo. Se automutilava. Porque quando o corpo sente, se ele não for curado, quem paga é você. Aprenda isso. Quem paga é você. Eu tinha um tique nervoso que eu ficava com meu pescoço assim, de lado, era o dia todo, cresceu um calombo aqui em mim. Aí um dia me levaram para um psicólogo. Eu era adolescente, eu tinha uns 15 anos na época. E o psicólogo olhou assim e disse, rapaz, não tem condição de ajudar ele, ele precisa ir para um psiquiatra, porque ele precisa tomar remédio, tá muito feio a situação. E eu fui para o psiquiatra. Quem é mais antigo aqui, né? Não tem muitos não, mas os mais antigos vão saber, aquele remédio Rivotril. Irmãos, todo mundo, né? Quem nunca tem na família quem tomou aquilo dali? Depois eu tomava 3 por dia, irmãos. 3 remédios daquele todos os dias. Vocês têm ideia do que é isso? Eu lembro uma vez que um tio meu foi na casa da minha avó e eu estava lá. E ele me viu assim, grogue, assim. Aí ele olhou aqui e disse, que é isso que está acontecendo? Aí quando falaram para ele, aí ele falou, diminui esse remédio, vai matar esse menino. Com o tempo, eu arrumei auxílios em outras coisas. Porque chega uma época que o que nós temos não nos satisfaz mais. E aí, era a bebida, era o cigarro, era a noite, eram as farras. Mas nada preenchia. O buraco na cabeça de arrancar cabelo continuava lá. Tinha vergonha de ir até no cabeleireiro, irmãos, para cortar o cabelo. Deixava meu cabelo grande, porque eu tinha vergonha de ir. Mas aí um dia, uma moça falou para mim, vamos para a igreja comigo. E minha esposa está aqui, ela sabe disso. Ela disse, você quer namorar comigo? Você vai ter que ir para a igreja, para lá. Também me fez muita raiva, mas eu perdoo, porque me levou para a igreja. E eu me recordo disso. Quando eu cheguei naquela igreja, irmãos, eu vi uma paz que eu não tinha.
eu vi uma paz que eu não tinha. Porque a paz daquele povo era uma paz diferente do que a que eu tinha. Eu entrei na igreja com a carteira de cigarro aqui, o telefone vibrando no bolso, meus amigos me chamando para sair, as mensagens chegando, bora que a noite promete. E eu, não, mas eu tenho que ir para a igreja aqui. Eles cantavam, tinha um irmão que ficava na portaria, ele depois com o tempo foi até pastor Severino, e ele era daqueles crentes pentecostal, irmãos, o glória dele valia pelo glória de todo mundo junto. Aí no início aquilo me incomodava, porque às vezes a expressão que o irmão adora a Deus nos incomoda, mas nós não adoramos do mesmo jeito. O descrente não entende o crente. Aí eles cantavam, eu estava acostumado, irmão, era com forró, calcinha preta, Cavaleiros do Forró. E lá de João Pessoa estão ali, estão rindo. Não estava acostumado com isso, não. Santidade? Que é isso? Nunca tinha ouvido falar disso. Renúncia? Oração? Era aqueles papel de santo. Ora aí. Aí aqueles irmãos louvavam uns hinos que trazia paz, porque o louvor liberta. Aí eu lembro que no primeiro dia eu gostei. Eu vou de novo. Ia de novo. E de novo. Aí tinha as pregações que os pastores diziam assim: você aí que está cansado, você aí que está sobrecarregado, você aí que está sofrendo, você aí que está passando por dificuldade. Rapaz, aquilo é água no deserto para quem está com sede. Porque o hipócrita não sabe o que é isso. Mas o que depende de Deus sabe o que é a presença dele. Vem para Jesus. Mas era melhor do que dinheiro. Porque eu tinha tudo e não tinha nada. Eu tinha tudo e não tinha nada, irmãos. Porque você pode ser o mais rico da sua casa, o mais rico da sua família, mas sem Cristo você não tem nada. Nada. Aqueles irmãos tinham um amor por mim. As senhoras, já velhinhas. Sabe aquelas irmãzinhas do coque que o povo brinca tanto? Olha assim, até o diabo tem medo de enfrentar essas mulheres. Aquelas irmãs eram um amor comigo. Dizia: meu filho, seu nome está debaixo dos meus joelhos. Paz. Teve um dia que um pastor lá na frente falava assim: quem quiser aceitar Jesus, venha hoje. Pode ser a sua última oportunidade. Aí as pessoas falavam para mim: vai lá. Mas eu já tenho Jesus. Eu dizia: não, irmão. Você está enganado. Você não tem Jesus. Você vai ter quando você decidir por Ele. Naquele dia, irmãos, eu entreguei minha vida ao Senhor. E eu me recordo que eu orava a Deus com o tempo. Eu dizia para Ele: disse: Senhor, tudo que eu quero é te servir. Tudo que eu quero é te servir. Mas eu preciso de uma família. Eu preciso de uma esposa. Eu preciso de filhos. Eu preciso que o Senhor cuide de mim. E eu vou largar tudo isso pelo Senhor. Deu muito trabalho, irmãos, para largar a bebida, para largar o cigarro, para largar a prostituição. Mas valeu cada esforço. Eu achava que a alegria era dormir em uma cama que eu nunca tinha visto. Mas hoje eu vejo que a alegria está nas pequenas coisas. É poder acordar de manhã, ver minha esposa e meus filhos. Seu casamento não está falido. Eu achava que família era reunião, dia de Natal. Mas eu entendi
que a família se estende também para a nossa igreja. Eventualmente eu parei de arrancar cabelo. Parei de tomar os remédios. Larguei a bebida. Larguei o cigarro. Cada um no seu tempo. Cada um na sua medida. Cresci na igreja. E aquele jovem que um dia olharam e disseram assim: isso não vai servir para nada. Pela graça e pela misericórdia de Deus, apesar de todos os meus defeitos, está pregando para você hoje aqui. Na parte B do versículo, Pedro está dizendo assim para eles: Ele cuida de vocês. Ele cuida de vocês. Tinha um versículo que queimava muito no meu coração, que dizia assim, lá em Isaías 49, do 15 ao 16: será que uma mulher pode esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, todavia não me esquecerei de você, porque eu gravei o seu nome nas minhas mãos. É impossível uma mãe que amamenta esquecer do seu filho. Mas ainda que isso fosse possível, Deus não esquece de você. Em Jeremias no 1, no 5, ele diz assim, olha, antes, muito antes de você andar, muito antes de você falar, muito antes de você viver qualquer brigada, de viver qualquer coisa que você vive hoje, antes de você ser formado no ventre materno, Ele já te conhecia. Antes de você nascer, Ele já tinha te consagrado. Porque Ele ama e Ele cuida de você. Tem alguém aqui que precisa entregar? Melhor, vamos refazer. Tem alguém aqui que precisa lançar ao Senhor as suas preocupações. Tem alguém aqui que precisa entregar ao Senhor o que fere a tua alma. Somente Cristo pode te auxiliar. Quero te fazer um convite. Vamos ficar de pé. Nós precisamos aprender a lançar ao Senhor as nossas preocupações. Quero abrir uma oportunidade para você. De você vir aqui para frente e no altar do Senhor lançar as tuas dores. Se eu tivesse tido vergonha de ter ido lá na frente, entregar a minha vida ao Senhor, provavelmente eu ainda estaria lá naqueles bares lá. Porque eu não tive coragem de dizer sim para Deus. Venha, querido. Entregue ao Senhor os teus medos, as tuas aflições, as tuas angústias. Entregue ao Senhor essas preocupações. O teu casamento, a tua casa, a tua família, a tua saúde, a salvação dos teus. Entregue ao Senhor o que vem te afligindo. Lança com força, lança com força. Tira de dentro de você. Tira de dentro de você o que te faz mal. Tira de dentro de você o que te aflige. Tira de dentro de você o que está tirando o teu sono, a tua tranquilidade. Lança ao Senhor. Ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo está aqui. Ele é o conselheiro das nossas vidas. É Ele que nos traz apoio.